Salve galera! Tô chegando aqui para mais um vídeo no canal do Penido no YouTube. Você, chegando de like, se inscreva, traga os amigos e eu vou responder as perguntas dos inscritos. Roda a vinheta aí! Maurício Santana me pergunta se o Vasco vai para o G6. Se ele vai para o G6 eu não sei não, eu acho que o Vasco tem que fazer o dever de casa, que é exatamente o de não voltar ao Z4. Ele conseguiu uma folga, deu uma respirada, conseguiu fazer uma pontuação, o que não é brilhante, muito pelo contrário, mas para quem era lanterna, está com 20 pontos, faltando 3 partidas ainda dentro desse turno e todo o retorno para ser disputado. Acho que o Vasco tem um conforto razoável para não ter sustos, né? Da metade do segundo turno em diante, ele já está respirando aliviado, já tem uma pontuação mais confortável, já está bem instalado na tabela. Agora, ir para o G6 ou não vai depender muito da sequência, da manutenção do ritmo. Eu levo muita fé, sobretudo porque o Vanderlei deu uma ajeitada no time. Mas eu acho que ainda é cedo, um pouquinho cedo, para pensar em G6. José Nilton Carvalho me pergunta se Flamengo e Palmeiras domingo é final antecipada. Não é não, José Nilton, pelo seguinte, porque o Flamengo tem 3 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Por outro lado, o Palmeiras tem um jogo a menos, já que a partida passada contra o Fluminense foi adiada para o dia 10 de setembro. Então o Flamengo tem um conforto, sobretudo psicológico, que ele bota uma pressão em cima do Palmeiras grande demais se ele meter 6 pontos de vantagem. Ele está com 33, o Palmeiras está com 30. Se ele pular para 36, embora o Palmeiras tendo um jogo a menos, vindo de resultados ruins, questionamento com relação ao trabalho do Filipão, eliminação traumática pra caramba na Libertadores para o Grêmio, adversário do Flamengo, o Palmeiras vive um momento em que ele não pode perder sob pena de ter um peso psicológico. Ele vai ficar muito mal psicologicamente na tabela. Só que ainda faltarão, depois desse jogo, 63 pontos para serem disputados. É coisa pra caramba. Então dizer que essa é uma final antecipada é um exagero. Agora que ela bota uma pilha realmente muito grande, isso bota. Mais um elemento para esse jogo é o reencontro do Jesus e o Filipão, que foram amigos lá em Portugal, trabalhavam na mesma época em times distintos, o Filipão dirigia a seleção, e eles se conhecem, têm uma amizade, tem, enfim, um convívio que começou lá em Portugal. Agora vai ser um de cada lado, mano a mano, olho no olho, e vamos ver no que vai dar. Enzo Matias me pergunta o que será do Fluminense. Olha, se você considerar que a eliminação para o Corinthians ela se deu em circunstâncias nada vexatórias, aliás, muito pelo contrário. O Fluminense empatou os 2 jogos com o Corinthians, ele não perdeu a partida do Itaquerão, no Maracanã foi 1-1, resultados absolutamente normais, 2 times grandes jogando, Fluminense batendo recorde de público, mais de 55 mil pessoas, mais de 57 presentes, mais de 57 mil presentes. Então o Fluminense mostrou que a sua torcida pode perfeitamente pegar o time e dar uma alavancada, considerando que a estrada ainda é longa pra caramba, que o Oswaldo de Oliveira está começando um trabalho e que o início de trabalho dele já mostra algum tipo de resultado, não é desanimador o panorama para o Fluminense não, muito pelo contrário. Acho que o Fluminense tem tudo, só depende de si. E como o próximo jogo é contra o Avaí na segunda-feira, o Fluminense vai dar uma cartada bastante importante, essa até decisiva, também psicologicamente. Não é que ele fique fora se perder, mas ganhando ele vai dar uma respirada, vai ser sensacional esse jogo de segunda-feira. O Fluminense precisa dos pontos. Douglas Martinelli me pergunta se o Vasco pode ser punido por homofobia contra o São Paulo. Olha, eu acredito que não, por uma série de fatores. Claro que o comportamento da torcida não pode continuar, e não continuou. No momento em que o Daronco estava apitando o jogo, sinalizou que havia grito homofóbico. O Luxemburgo se mobilizou imediatamente, fez sinal para a torcida, os jogadores também intervieram sinalizando, e imediatamente a torcida respondeu com educação, refluxo. Parou ali, acabou, não teve mais. Se não teve mais, também não há motivo para uma punição. Houve o quê? Uma advertência que foi feita na hora e resultou imediatamente na reversão daquele quadro. Portanto, eu não acredito que haja motivo
para uma punição ao Vasco, uma vez que já foi dada a senha. Agora, é importante que não só a torcida do Vasco, mas que todas as torcidas saibam que, assim como nas letras de músicas antigas, os cânticos de arquibancada, as musiquinhas e aquele tipo de ofensa que é uma coisa retrógrada, uma coisa do passado, é do passado. A página está virada. O comportamento agora é de respeito, até porque a homofobia é crime. Mas eu acho que o Vasco não vai ser punido. A Mauri Santana me pergunta: Lucas Campos pode ser considerado uma grande revelação do Botafogo? Pode. Ele pode não, ele já é uma revelação do Botafogo. O que fica no ar como pergunta é se ele vai manter as atuações que ele vem tendo. Ele entrou no time do Botafogo e foi uma grata surpresa. Ele foi muito melhor do que os outros jogadores de frente vinham sendo. Agora, é uma transição. Ele é um menino de 21 anos, aliás, agora em outubro, no final do mês, dia 30 de outubro, ele faz 22 anos. É um jogador ainda bastante jovem, mas não é também mais uma criança. Ele mostrou o futebol. Precisa apenas de continuar mostrando, que aí sim ele vai consolidar a posição dele de uma grande revelação, não só do Botafogo, mas do Campeonato Brasileiro. E lembrando que o Botafogo vai enfrentar o Inter na ressaca da Libertadores, eliminado pelo Flamengo, porém jogando em casa e precisando dos pontos, porque como ele não conseguiu vaga para a Libertadores, já está eliminado, não vai chegar ao título, portanto ele vai ter que arrumar uma vaga dentro do G4 ou do G6, uma possibilidade dessa aí. Ele está lutando nessa frente e vai lutando na Copa do Brasil. Ele está querendo, de qualquer maneira, uma possibilidade e o Botafogo vai ter que fazer um deverzão de casa. Aliás, fora de casa. Giovana Carneiro me pergunta: Penidão, esse Flamengo é o melhor da era pós-Zico? Acho que é. Para mim é. Eu não vi nenhum time do Flamengo no nível do time atual, a não ser, claro, da era Zico. Aquele timaço do Flamengo, que é inquestionável, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão do mundo, campeão de tudo, rei, Zico, reinava absoluto, o Flamengo era o time. Esse atual é um time que caminha nessa direção. Claro que ele não tem o Zico, mas ele tem alguns outros jogadores tão fantásticos, tão extraordinários. E outra, o Flamengo hoje tem um time harmônico montado pelo Jorge Jesus. Não quer dizer que ele vai ganhar todos os jogos, não quer dizer que ele vai conseguir tudo que o time de 81 conseguiu, mas se ele ganhar a Libertadores e ganhar o Mundial, aí ele vai sim, vai ter conseguido. Então, o time atual do Flamengo, que tem possibilidade, eu estou dizendo que vai ganhar, mas ele tem possibilidade de ganhar tudo isso, ele pode fazer o feito igual ao que foi atingido pelo time da era Zico. E de lá para cá, daquele time do Zico para cá, o Flamengo não teve em momento algum um time tão qualificado e com tantos jogadores da categoria como tem atualmente. E ainda está em jogo uma possível tríplice coroa. O Flamengo é campeão carioca e disputa ainda com plenas possibilidades e com ares até de favorito a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Já imaginou? 3 títulos? Rapaziada, coisa importante. Além da moral que você está dando aí, deixando aquele like, eu quero te pedir também para me seguir nas outras redes. Por favor, vamos lá então. No Instagram, Luiz.Penido. No Facebook, Luiz Penido Oficial. E no Twitter, @LuizPenidoGlobo. Nos jogos de fim de semana, 2 times jogam fora de casa. O Vasco, que pega o Cruzeiro no Mineirão, e o Botafogo, que pega o Internacional no Beira-Rio, enquanto o Fluminense joga com o Avaí e o Flamengo no domingo. O Fluminense é segunda, hein? E o Flamengo no domingo, às 4 da tarde, no Maracanã, com transmissão do seu amigo Penidão aqui pela Rádio Globo, CBN e aqui no canal do Penido no YouTube. É isso, galera!